Estamos iniciando mais um estudo da semana com o tema Desenvolvendo uma atitude conquistadora. E o nosso verso para memorizar está em 1 Pedro 3, 15 e 16, onde lemos: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. E a grande pergunta que fazemos é: como desenvolver uma atitude vencedora na obra de pregação da palavra de Deus? De que forma podemos ter esta atitude conquistadora? Jesus é o nosso exemplo. Ele mostrou respeito a todas as pessoas com as quais entrou em contato e as tratou com dignidade que elas mereciam e influenciou-as com o objetivo de alcançar o reino de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos, encontramos as diretrizes que nos ajudarão a fazê-lo, ou seja, que nos ajudarão a desenvolvermos uma atitude vencedora, uma atitude conquistadora. E o primeiro ponto é procurando corações receptivos. O segundo ponto, falando palavras de felicitação. Terceiro ponto, destacando o que é positivo. O quarto ponto, aceitando as pessoas. E o quinto ponto, ensinando com amor. Este era o método de Jesus Cristo. E uma das atitudes mais lindas do ministério de Jesus era que ele buscava corações receptivos. Ele buscava entender esta receptividade ao Evangelho. Em João 4, verso 4, Jesus diz que era necessário passar por Samaria. Mas quando nós lemos o relato, nós vimos que haviam outras rotas para um grupo de judeus subir de Jerusalém à Galileia, sem ter que atravessar Samaria. Por que então era necessário que Jesus atravessasse a região de Samaria? Os samaritanos abraçaram uma mistura de verdade e erro. Por esta razão, eles não tinham sido autorizados a trabalhar com o povo de Israel para construir o templo, em Esdras 4, versos 1 a 4. Para os discípulos, era inútil pregar naquela terra hostil. No entanto, o Espírito Santo havia preparado entre os samaritanos de Sicar corações receptivos à mensagem. Por essa razão, Jesus precisava semear a verdade naquele lugar. E de acordo com São João 4, 39 a 41, Atos 8, 5 a 25, Jesus teve uma colheita abundante naquele lugar. E a história da mulher samaritana, a qual ele pediu água no poço, quebrando todo tipo de preconceito e mostrando para aquela mulher que o seu reino, o reino da graça, o perdão, poderia alcançá-la. Jesus transformou a mulher samaritana de uma mulher desacreditada em uma de suas maiores missionárias daquela época. Através de sua estratégia de pregação, Jesus nos ensina uma lição importantíssima, que muitas vezes precisamos mudar nossas atitudes, porque uma atitude severa e crítica afastará as pessoas e as impedirá de ouvir nossos testemunhos. Pelo contrário, algumas palavras de felicitação reafirmarão a pessoa e ajudarão sua fé a se desenvolver e crescer. Em Mateus 15, versos 21 a 28, nos mostra o relato de uma mulher cananeia que veio até Jesus com um pedido insistente, recusando-se a aceitar um não como resposta. E depois de um diálogo longo com Cristo, que no princípio aparentemente ele havia recusado o pedido daquela mulher, mas o fez para que a sua fé pudesse crescer, ele a parabenizou na frente dos seus discípulos, dizendo: grande é a sua fé.
Em Marcos capítulo 14, verso 8, também nós encontramos um outro episódio, uma outra história, onde Jesus teve uma atitude de aceitação, quando Maria Madalena foi duramente criticada por haver ungido os pés de Jesus, usando um óleo caríssimo. Cristo imediatamente a defendeu, parabenizando-a, elogiando-a também pelo seu gesto. Ela antecipou a unção do meu corpo para a sepultura, disse Jesus. Vejam que Jesus Cristo sempre procurava uma maneira de apresentar a verdade com amor. Ele estabelecia sempre um laço de amizade para depois falar do amor de Deus. Apenas amizades não ganham pessoas para Cristo. Podemos ter muitos amigos, pessoas com as quais gostamos de estar e que também gostam de estar conosco, mas se nunca lhe dissermos o que Cristo significa para nós e como Ele mudou nossa vida, nossa amizade pode fazer pouca diferença. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos lembra que devemos seguir a verdade em amor. Em Efésios 4,15, os laços de amizade são construídos quando concordamos com as pessoas o máximo possível, demonstrando aceitação e elogiando-as quando for necessário. Em 2 Tessalonicenses 1, verso 3, o apóstolo Paulo escreveu: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Vejam que o propósito de Paulo ao escrever suas cartas era encorajar e fortalecer as igrejas. Embora às vezes ele tivesse que repreender o erro duramente, ele não o fazia sem antes destacar o que era positivo na igreja. E como é importante que tenhamos o hábito de apresentar a verdade com amor, de encontrar sempre o lado bom das pessoas. Desta forma, vamos aprofundar os laços de amizade e atraí-los para Cristo. E qual seria o fundamento da aceitação? De acordo com Romanos 15, verso 7, onde o apóstolo Paulo escreve: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Quem nos conhece melhor que Cristo? Ele não conhece só o que temos de bom, mas também sabe o que temos de mal. E ainda assim, Ele nos aceita, nos perdoa e nos ama. Não há mérito em nós, mas por sua bondade, Ele nos aceita. Não deveríamos ter esta mesma atitude em relação aos outros? Devemos aceitar as pessoas não por causa do quão boas ou más elas sejam, mas porque Cristo nos aceitou. Uma atitude de aceitação e amor pelos outros pode abrir seus corações e mudar suas vidas, porque este é o fundamento da aceitação. Cristo nos aceita e nós aceitamos as pessoas. E o amor que temos pelas pessoas não impede de falarmos para elas sobre as verdades bíblicas, porque pode existir um equilíbrio entre a verdade e o amor. A verdade ensinada sem amor conduz ao legalismo ou a uma tolerância fria. A verdade ensinada com amor subjuga o coração e leva a uma relação salvadora com Jesus. Devemos estar preparados para defender aquilo que acreditamos, mas devemos sempre fazê-lo com humildade, respeito e amor. Vamos mostrar aos outros o mesmo amor que Cristo mostrou conosco. Peçamos ao Espírito Santo que nos leve a pessoas com um coração receptivo, mostrando-os aceitação, sem criticá-los e ensinando-os com amor. Em 1 Pedro 3, 15 e 16, nós lemos ainda: estejam sempre preparados para responder
a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E há uma observação aqui nesse versículo, onde diz: contudo, façam isso com mansidão e respeito. E aqui, finalmente, em nosso estudo adicional, nós vemos que é, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio, nos faz ter atos de bondade para com o ingrato e nos leva a fazer o bem sem esperar retribuições.